Fala aí galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje a gente está aqui com o Josfer Amorim para falar um pouco sobre nutrição no ciclismo. Tá curtindo? Fica aí com a gente. Então galera, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre nutrição no ciclismo e a gente conseguiu simplesmente o melhor nutricionista de Rio Verde. Josfer está aqui, Josfer Amorim, obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço. Tamo junto demais. Então, galera, como da outra vez, a gente conseguiu umas perguntas aí nos grupos de pedal e a gente vai responder alguns aí para vocês, beleza? Primeira pergunta: qual a forma mais adequada para tomar os suplementos? E já um gancho aí também, qual a forma correta de tomar BCAA? Então, essa pergunta, eu acho que ela traz outras perguntas pra gente, né? De quem que a gente está falando? A gente está falando daquele atleta que é altamente treinado, que está visando uma competição nacional, internacional, ou a gente está falando daquele atleta de final de semana, ou aquela pessoa que está pedalando esporadicamente 2, 3 vezes por semana. Então a gente tem que, na hora de falar em suplementação, a gente tem que saber com quem que a gente está falando. Não é simplesmente direcionar, achar que o suplemento vai ser o principal responsável por performance. Mas vamos considerar que essa pessoa já se alimenta bem, que essa pessoa tem bons hábitos, que é uma pessoa que está ativamente bem treinada, né, que está ativamente no esporte, que participa de alguma competição. Eu acho que os principais suplementos que seriam voltados aí para atividade de longa duração, de endurance, são os carboidratos. Géis, maltodextrina, dextrose, tem aí outros carboidratos, palatinose, oximase. Esses carboidratos vão auxiliar o atleta ali a desempenhar uma boa performance, digamos assim. E quando ele faz a suplementação com esses carboidratos, automaticamente ele consegue não perder o rendimento e consegue atingir aquele determinado objetivo. Uma recomendação básica para atividades com duração acima de 1h30, 2 horas, a sugestão é que suplemente-se com aproximadamente 60 a 80 gramas de carboidrato por hora de exercício. Para vocês terem noção do que é isso, cada gelzinho de carboidrato, tem aqueles gelzinhos que tem diversas marcas no mercado. Depois a gente pode até pegar algum para exemplificar. Tem em torno aí de 15 a 20 gramas de carboidrato. Então, o consumo ali de 2 géisinhos, você já teria uma ingestão de aproximadamente 40 gramas. Mais importante do que só suplementar é ter o timing. Então, é suplementar ali com 15 minutos de evento, com 45 minutos. A frequência, o intervalo entre a ingestão do carboidrato faz com que o atleta tenha um bom rendimento e uma boa absorção daquele carboidrato. E não pode esquecer de água também, né? E a água, né, ela vai facilitar aí a digestão desse suplemento. Quando você ingere o gel e não tem um consumo de água na sequência, você tem como efeito o acúmulo daquele gel na parede do intestino e, consequentemente, você pode ter uma diarreia, um desconforto. E aí, se for uma prova, uma competição, você pode abandonar o evento. Pode ter vômitos também. Então, não é interessante usar o gel sem esquecer da hidratação. É um ponto muito importante. Eu era o rei disso aí, né? Sobre o BCAA, que foi outro ponto que foi tocado aqui, algumas pessoas se sentem bem com a suplementação de BCAA. Não há um consenso científico em relação ao BCAA. Mas a suplementação de BCAA ela é usada na prática de esporte de longa duração e a recomendação que a gente geralmente sugere é em torno de 5 gramas por hora de exercício. Então, na garrafinha ali que o indivíduo vai preparar, ele poderia colocar ali uma maltodextrina combinado ali com 5 gramas de BCAA e usar essa suplementação durante o exercício. E um outro suplemento que eu destacaria também é a suplementação de cafeína, que ela tem o potencial de melhorar a performance também. A gente pode suplementar com a cafeína em cápsula, mas poderia suplementar com a cafeína... usar alimentos que tenham cafeína na sua composição, como por exemplo o próprio café, chás e algumas bebidas energéticas aí também, né? A gente às vezes pensa só no suplemento ou naquele componente de forma isolada, mas você tem aquele componente na forma de alimento também. Tipo um Monster mesmo. Red Bull, Monster, essas bebidas também têm um conteúdo de cafeína relevante.
não é necessário suplementar. Um cuidado com a suplementação de cafeína, que grandes doses podem também induzir um desconforto gastrointestinal. O cara é bom, não é? Se liga aí. Foi só a primeira pergunta ainda. Segunda pergunta. Aliás, muito boa. Acho que muita gente vai querer saber disso aí. A gordura do bacon é boa para atleta? Eu quase não gosto de bacon. E outra coisa, a de toucinho de boteco também é, já que vem do mesmo lugar? A gordura do bacon e do toucinho são gorduras provenientes da pele, né? A gordura subcutânea do porco. E esse tipo de gordura é uma gordura saturada. A gente tem que ter um cuidado com a gordura saturada. A gordura saturada consumida em excesso, ela predispõe a aumento de doenças cardiovasculares. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Mas eu sou um atleta, né? Seu risco cardiovascular tende, teoricamente, a ser menor porque você está mais bem condicionado. Como que a gente poderia usar essa gordura aí sem grandes prejuízos, né? De repente, um indivíduo tem dificuldade, por exemplo, para consumir alguma outra fonte proteica. Vou dar um exemplo que é bem comum aqui na rotina de consultório, que é o ovo. Às vezes a pessoa não consegue consumir ovo porque o ovo tem um cheiro forte ou tem um sabor que não agrada ao paladar daquele indivíduo. Se a pessoa coloca ali 5, 7 gramas de bacon, por exemplo, na preparação desse ovo, fazendo um omelete, um mexido, ela vai conseguir ingerir aquele alimento que teoricamente vai trazer benefícios para ela e vai ter o sabor agregado do bacon, né? O bacon aí vai colaborar com o sabor do alimento. Então a gente não pode usar esse tipo de gordura como principal fonte de gordura da nossa alimentação. A gente tem que ter uma certa cautela, eu diria assim. A gordura saturada, ela também é muito inflamatória. O exercício é um fator também inflamatório. A gente tem processos inflamatórios no nosso corpo e ao consumir esse tipo de gordura, a gente aumenta os processos inflamatórios. Então torna-se o processo de recuperação mais lento. A gente tem que ter um certo cuidado com esse tipo de gordura. Não é uma gordura para a gente consumir a todo momento. Então, agora, bora lá. Vocês me perdoam agora, mas agora a pergunta quem vai fazer sou eu. Ele sabe que eu sofro muito com cãibra. Eu já fui atleta, não de ciclismo, já tive meus tempos bons aí, mas eu sofro muito com cãibra, principalmente no pedal. O que você acha que eu posso fazer aí para dar uma diminuída nessas cãibras aí? Então, a cãibra está relacionada a vários fatores. O principal deles, na minha opinião, hidratação. Então, a pessoa faz 1 hora, 2 horas de atividade física, o consumo de água dela ali durante o exercício está muito baixo. Automaticamente, o indivíduo vai ter uma hidratação, né? A gente mora num país onde a maior parte dos dias é muito quente, a gente tem um processo de hidratação aí que naturalmente ocorre. Agora vocês imaginam num exercício, né, no caso do ciclismo, onde a gente é submetido a temperaturas muito altas. Por exemplo, eu faço treinos aí às vezes que a temperatura está próxima a 40 graus. E aí se a gente não consegue ter uma ingestão de água adequada, que seria próxima aí a pelo menos meio litro de água por hora de exercício, nosso corpo começa a sentir. E esse desgaste energético, desgaste a perda aí de água corporal, vai automaticamente induzir a uma cãibra. Outro fator que está muito relacionado às cãibras é um consumo elevado de carboidratos nas refeições prévias. Então, o carboidrato ele é muito importante para o exercício, mas tem a quantidade adequada. Até conversando aqui com o Carlos Eduardo antes da gravação, eu comentei de uma prova que eu participei esse ano, que era um percurso aí de aproximadamente 140 quilômetros, e um dia antes eu tive um consumo de carboidrato elevado, propositalmente, e sabendo do risco que eu poderia ter. Esse consumo alto de carboidrato um dia antes, ele aumenta os níveis de glicogênio corporal. Então o peso do atleta ele aumenta também. O peso ele sai aí facilmente na verdade o atleta ganha 2, 3 quilos muito fácil de um dia para o outro. E esse peso ele é justamente o aumento de glicogênio, que é o carboidrato que a gente estoca no nosso músculo. Então isso é uma faca de duas pontas, né? Ao mesmo tempo que isso é bom, porque vai proporcionar um rendimento de exercício de longa duração melhor,
pode ser também maléfico, porque como o seu corpo não está acostumado com aquele peso mais alto, a possibilidade de você ter uma cãibra é muito maior. E foi justamente o que aconteceu comigo. Com 1h30 de provas eu comecei a ter cãibra, só que eu conseguia controlar a cãibra, que é aí um treinamento que a gente acaba fazendo, né? A gente conseguiu neutralizar a cãibra e no final eu conseguia ter um bom rendimento, mas sempre sentindo as fisgadinhas, né? Então, isso é uma particularidade do ciclismo. Talvez no ciclismo a gente consiga fazer isso de uma forma mais fácil do que em outros esportes. Por exemplo, a gente comentou aqui no caso do Cadu, no CrossFit, dá uma alternância ali de movimentos, de exercício, e naquele intervalo onde há alternância de exercícios, provavelmente a cãibra poderia vir com uma potência maior, digamos assim. E aí um atleta acaba sentindo muito e pode até abandonar o evento. Tá? Então, acho que é importante prestar atenção no que pode estar sendo feito de errado. Outra coisa que as pessoas fazem errado, né? E geralmente aí o atleta amador ou nem o atleta, o praticante de atividade física, né? A gente tem que lembrar que o atleta, ele é a pessoa que tem a finalidade de competição. Então, o praticante de atividade física muitas vezes consome bebidas alcoólicas alguns dias antes daquele treino ou de uma corrida. E aí esse indivíduo vai sofrer com cãibra, porque simplesmente o corpo dele está desidratado, ele não teve ali uma recuperação dos estoques de água dele, até porque a bebida alcoólica é um diurético, vai fazer a pessoa ter uma perda de líquidos corporais, e a pessoa muitas vezes não consegue repor esses líquidos, automaticamente ele vai sofrer durante o evento, a cãibra vai aparecer. Então ele já larga sabendo que a cãibra vai estar ali presente. E em último caso, uma dica interessante é fazer a suplementação de slow carb, que na verdade é o potássio, né? Então você não bebe, você tem uma boa hidratação, tem um bom nível de treinamento, não está ingerindo muito carboidrato antes. Uma dica seria o slow carb, que é uma suplementação que você pode encontrar em farmácias, que nada mais é do que o potássio. O potássio, a deficiência de potássio pode ser um dos motivos aí da recorrência de cãibras, né? Bom demais. Mais uma pergunta aqui, aliás, até uma pergunta que eu já fiz para ele também. O que ingerir durante o treino? Não somente prova, para quem é atleta aí, mas aí um pedal, às vezes até um cara amador de 3 horas aí, por exemplo. Qual tipo de suplemento e qual a quantidade em gramas também? A gente até respondeu essa pergunta, né? Basicamente a suplementação durante os treinos e competições com durabilidade acima de 1h30 é carboidrato. Por que não consumir proteína e gordura? Proteína e gordura durante o exercício não vão ter uma boa digestibilidade. Vai haver um acúmulo desses nutrientes na parede intestinal e automaticamente o atleta ou o praticante de atividade física vai sentir o desconforto e a tendência é abandonar a prova. Então, consumir proteína durante uma corrida não tem respaldo científico e na prática também a gente vê que não funciona muito. O que deve ser preconizado aí é o uso dos carboidratos, maltodextrina, dextrose, os géisinhos, rapadura, mel, melado, jujubinhas. Então, os carboidratos que podem estar na forma de suplemento ou de alimento. A gente fala mais nesse caso dos suplementos, porque no ciclismo a gente tem adversidades naturais, né? Chuva. Então, por exemplo, você está lá com algum alimento no bolso da sua camiseta lá e de repente vem uma chuva. A chuva vai estragar aquele alimento, você vai perder o alimento que você deveria consumir. Tá? Então, é muito importante que consuma o carboidrato, né? A gente vai tocar agora em outro tema. Mesmo quem quer emagrecer, por exemplo, deveria fazer essa suplementação durante o exercício. Algumas estratégias que a gente faz com indivíduos mais bem treinados, eu algumas vezes consigo fazer esse tipo de estratégia, que é fazer também exercícios de longa duração, sem ingerir nenhum carboidrato. Mas a gente não faz isso com uma pessoa que está com nível de treinamento mais baixo. O cara é bravo, é um risco muito grande do atleta ter uma hipoglicemia, sentir um mal-estar, um desconforto, tá? E aí depois que você tem uma hipoglicemia, você vai abandonar o exercício também. Então não é uma coisa que a gente faz em dia de competição.
mas é uma estratégia que a gente pode fazer, fazer um exercício de longa duração para ensinar o nosso corpo para ter um uso mais, aproveitar melhor as gorduras corporais que a gente tem. Bom, bem completa a resposta aí, né, galera? Última pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, ele até falou um pouco aí sobre, que na verdade precisa falar um pouco sobre ciclismo e emagrecimento. Então vamos lá. O emagrecimento ele vai ocorrer quando há um débito energético. Então, quando o meu consumo de calorias é superior ao que eu estou... quando o meu gasto energético é superior ao meu consumo. Então, nessa situação a gente vai ter a perda, né, de gordura corporal. Basicamente, a gente partir desse princípio, a gente não tem que restringir suplementação nem alimentação durante o exercício, mas sim fazer uma conta diária, semanal, mensal, né, o quanto que eu estou gastando de calorias durante a semana e o quanto eu estou ingerindo. Se num dia eu tenho um gasto energético de 2.500 calorias e eu faço um consumo de 2.000, o fato de eu restringir essas 500 calorias ao longo do dia, eu vou automaticamente promover ali uma perda de gordura corporal. Meu corpo, a partir do momento que eu não forneço o tanto de calorias que eu necessito para manter o peso, eu vou ter automaticamente que usar reservas, e essas reservas nada mais são do que gordura. Agora, o que é importante? Que a pessoa entenda que ela não tem que privar tudo o tempo todo. Há necessidade de controlar o comportamento alimentar diário, tomar o café da manhã, fazer um almoço, ter um lanche à tarde, ter um jantar. E dependendo do horário que a pessoa dorme, também há necessidade de ter uma ceia. Mas ela não tem que restringir a alimentação dela ao ponto de ter que treinar em jejum. Não que de repente treinar em jejum não possa ser uma boa estratégia, para algumas pessoas até pode. Mas o que a gente vê de erro aí é as pessoas às vezes treinando com grandes restrições alimentares e por muito tempo. E aí as consequências disso não são muito interessantes. Automaticamente a pessoa começa a ter desnutrição, começa a sentir muito desconforto, o exercício deixa de ser prazeroso e automaticamente ela corre um risco grande de abandonar aquilo que ela gosta, né? Então, a partir do momento que as nossas exigências com o nosso comportamento elas são muito grandes, a gente tem um risco muito grande de deixar de ter prazer com aquilo que a gente gosta de fazer. Então, acho que é interessante observar isso. O contexto alimentar diário é que vai fazer o indivíduo ter o emagrecimento e não o exercício em si. O exercício ele é um objeto, né? É uma forma que a gente tem de promover um aumento do gasto energético. Se o indivíduo também, né, por outro lado, né, um outro erro que as pessoas fazem, o indivíduo faz muito exercício, mas também alimenta muito errado, ele também não consegue obter o emagrecimento, que é uma outra falha, né? A gente está falando aqui do oposto. O indivíduo pedala 3 horas por dia, mas todo dia come uma pizza, e aí não flui o emagrecimento, não vai adiantar muita coisa. Então, a necessidade de ter uma disciplina, tanto na alimentação quanto no exercício, a gente tem. Eu acho que outro assunto aí muito importante, que pode ser até um tema, é o sono, né? As pessoas estão dormindo muito mal, dormem muito tarde, às vezes acordam tarde ou acordam muito cedo, não estão conseguindo ter rendimento no exercício porque simplesmente o sono é muito ruim. Então, outro ponto que a gente tem que tocar é esse também, né? É dormir bem, fazer exercício de uma forma regular e alimentar de uma forma digamos, nutricionalmente correta, vai fazer com que o indivíduo tenha um bom resultado de emagrecimento, que ele tenha uma boa performance, que ele tenha uma boa saúde, né? E aí a gente tem que analisar também o indivíduo como ser único, né? Cada um chega com uma demanda, algo para ser melhorado. A gente tenta trabalhar aqui as perguntas, né, e trabalhar de uma forma geral, mas é importante a gente sentar com o indivíduo, e por isso é importante a consulta, e analisar que ponto, né, realmente ele precisa ser mudado. Se de repente é uma compulsão alimentar, se é essa questão da disciplina, se é algum outro fator específico que precisa ser melhorado, né? A gente comentou, por exemplo, da cafeína lá atrás, que poderia ser um auxílio aí para melhorar a performance, mas, por exemplo,
se o indivíduo treina à noite, não é o tipo de suplemento que a pessoa deveria consumir, porque vai atrapalhar o sono e a pessoa vai dormir mal, e aí a pessoa vai ter uma tendência a engordar usando um suplemento que poderia ser usado com a finalidade de emagrecimento. Então, são detalhes que são importantes, por isso que há a necessidade de individualizar, né? A gente não pode generalizar tudo para todos. Que é até aquela questão que às vezes você faz uma dieta que seu colega fez, mas para você não deu certo, mas para ele deu. Que claro, às vezes você não foi no nutricionista para ver isso aí. Então por isso que é muito bom até ir no nutricionista para fazer. Sim. Cada um. E a gente entender que é o passo a passo, né? Com quem que a gente está, né? A gente volta lá no primeiro tópico nosso, né? Quem que a gente está atendendo, com quem que a gente está conversando? É o indivíduo que é o atleta que acabou de participar, sei lá, de uma ultramaratona, ou um indivíduo que está participando de todas as etapas da Copa Internacional ou da Copa do Mundo. É um indivíduo que acabou de comprar a bicicleta e está fazendo o seu primeiro passeio. É um indivíduo que é um entusiasta, né, que comprou a bicicleta e já está comprando o segundo equipamento e que pretende almejar uma competição, né, um pódio, um exemplo. Então a gente tem que observar bem com quem que a gente está lidando, né? As estratégias, tanto de suplementação quanto de alimentação, elas são muito válidas, mas primeiro a gente tem que entender o indivíduo, quem é que a gente está, com quem que a gente está trabalhando. A gente não pode falar isso é bom para todo mundo, tem que trabalhar de uma forma realmente individual. Massa. Galera, foi isso aí então, espero que vocês tenham curtido. Joseph, cara, mais uma vez, muito obrigado aí. Cara, é corrido, mas bem... Eu que agradeço a oportunidade e a gente sempre deixa em aberto aí para novas possibilidades, né? Quem tiver mais questionamentos pode ficar à vontade para mandar, para conversar. Aliás, a gente vai colocar embaixo aí contato dele, Instagram, Facebook, tudo que ele tiver. Quem tiver interesse pode entrar em contato com ele aí, beleza? Deixa o like aí, galera, pra gente ver que vocês estão curtindo, pra gente continuar fazendo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido. É nóis, valeu!